És adorado, Senhor, és amado por todos nós. Te amamos, te louvamos, te adoramos. E em todas as áreas da nossa vida, você prova o teu caráter, o teu amor, a tua misericórdia e também a tua graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Melhor grupo de música. Gente, vamos dar um aplauso para o grupo de música, vamos lá? Muito bom. Muito bom. Podem sentar. O melhor grupo de música que existe. Amém. Aleluia. Antes de começar essa ministração, eu quero trazer, hoje é um dia muito especial, o aniversário do Dudu, é hoje, e ele não pôde estar presente, em breve vai estar, mas Dudu, quero que você saiba que nós amamos você, onde você estiver, meu filho, nós amamos você, nossa igreja, eu amo você, sua mãe ama você, e nós temos absoluta certeza, numa plena recuperação, numa restauração, e logo, logo eu vou ver você aqui, ó, ministrando a palavra com toda essa igreja, sendo edificado pela palavra que há de sair da tua boca, meu filho. Você é um grande homem de Deus. Sempre estaremos amando você, estamos orando por você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, bom dia, milionários, prósperos, abençoados, ricos, ungidos, santos. Amém? Quem se identifica com isso? É isso aí, aleluia, glória a Deus. Abre, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, no versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que Deus criou, tudo aquilo que você está vendo com seus olhos físicos, foi feito do nada, simplesmente pela palavra. Não existia, mas foi feito pela palavra. Ou seja, Deus falou e as coisas aconteceram. Todo mundo concorda com isso. Todo crente, todo cristão, toda pessoa com pouco mais de 2 neurônios, com 2 neurônios já sabe, já concorda com isso. Amém? O que as pessoas não concordam muito e que elas se veem é porque elas dizem o seguinte: isso é Deus. Foi Deus, mas só Ele que pode fazer isso. Aí é que está. Jesus disse que você pode também mudar, criar circunstâncias, criar situações, mudar situações pelas palavras da sua boca. Tema da mensagem: fale e veja acontecer. Fale e veja acontecer. Observe que ele diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, como é que foi a questão? Lá no Gênesis, no capítulo 1, não havia luz, né? Não havia luz. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, isso no versículo 1. No versículo 2, ele diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí ele traz algo: e disse Deus, haja luz. Deus não disse, haja trevas. Deus não falou aquilo que via, Deus falou aquilo que queria ver. Vou dizer de novo: Deus não falou aquilo que via, Deus falou aquilo que queria ver. O que é que ele queria ver? Luz. Aí ele disse, haja luz, a luz foi. Antes que houvesse o sol, antes que houvesse a lua, antes que houvesse as estrelas, antes que houvesse qualquer um dos astros brilhantes que nós vemos, antes disso houve luz, porque Deus falou. Amém? A questão toda é que nós muitas vezes temos essa tendência de sempre colocar isso, mas isso aí ele fez com o seu poder, pastor, com o poder dele. Então nós temos essa tendência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o poder de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo mora dentro de todo aquele que nasceu de novo.
Logo, tudo aquilo que você fala, falará no poder do Espírito. E o que é que vai acontecer? Exatamente o que você falar. Deus nos deu capacidade para criar. Eu vou dizer de novo, Deus nos deu capacidade para criar. Nós criamos algo com as nossas mãos, nós temos ideias e criamos e trabalhamos com isso e fazemos algo com as nossas mãos. Contudo, é necessário seguir o padrão de Deus. Qual foi o padrão de Deus? Antes dele meter a mão no barro e fazer aquele boneco de barro, a quem ele chamou de homem, antes disso, ele falou: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E já foi dizendo o que iria acontecer. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, ele sobre todo o réptil, sobre toda a terra. Ele falou, aí em seguida, aí ele juntou, fez o barro direitinho, fez aquele boneco de barro, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e aí o Espírito que veio de Deus, entrando no homem, formou a alma vivente. Então, o homem é um espírito, possui alma e habita no corpo. Amém? Então, mas antes disso, o que eu quero frisar é: antes ele falou. Antes Deus falou. Lá em Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículo 10, Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, próximo, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador. Uma coisa importante aqui: Deus não dá semente a quem não planta. Se você não planta, não espere colheita. Para a colheita você precisa plantar, mas para plantar você precisa de semente. Mas para receber a semente você tem que plantar aquilo que Deus te dá. Por que é que não está acontecendo essas coisas? Eu nem ia falar sobre isso. Mas por que é que nós estamos... Aliás, vamos falar isso hoje à noite. Hoje à noite eu falo sobre isso. Por que é que não está acontecendo muitas vezes mudanças dentro da nossa vida, ou na área financeira, ou qualquer outra área? Vamos falar financeira, mas pode ser qualquer área. Por que é que muitas vezes não está acontecendo certas mudanças? Porque você não está plantando. No tempo da necessidade você come a semente. Mas ali está dizendo que a semente é para o semeador, ou seja, a semente é para plantar. Mas se eu estou com fome, pastor, eu tenho que comer, mas manda você plantar. E eu vou ficar com fome, pastor? Não, porque quando você plantar, haverá uma grande colheita para não só saciar você, como todos a seu redor, porque Deus tem te abençoado para abençoar. A semente é para semeador. Ore, quando está passando por problemas, está passando por dificuldades, seja lá na área que for, ore, mas peça a Deus sementes. Nunca peça a Deus uma colheita se você nunca plantou. Porque eu não ia falar sobre isso, mas agora é nós. Deixa eu te dizer uma coisa, por favor, preste atenção. Deixa o versículo lá, por favor, pode deixar o versículo. Olha só, o nosso problema é porque quando a gente vê a dificuldade, a gente quer resolver. E nada contra, você foi criado para resolver problemas, certo? Só que tem que ser da maneira de Deus. Se a situação está apertada, veja se você está plantando e com alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Né? Como o próprio pastor Anderson, ele fala lá no Instagram, e eu gostei disso que ele falou. Ele disse: você não vai desfrutar da alegria da colheita se quando você planta em tristeza. Diga 6 pessoas ao seu redor, plante. Eu sei que há pessoas aqui precisando ouvir isso, por isso que Deus trouxe essa palavra do conhecimento.
Mas, por amor a essas pessoas, para não constranger ninguém, a gente fala para todo mundo, né? Todo mundo recebe. Pronto, beleza. E a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Antes fará o que me traz prazer, o que me apraz é trazer prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Tá, pastor, mas isso aqui está falando de Deus. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que nossos pensamentos têm que estar iguais aos de Deus. Vamos lá, vamos começar tudo, vamos lá, né? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí, está vendo aí, pastor? É os pensamentos de Deus, está falando de Deus. Não, querido, no versículo 7 desse mesmo capítulo diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Está falando do ímpio e do maligno, o homem maligno, cujos pensamentos e caminhos são mais baixos mesmo do que Deus. Mas não está falando de você. Então, os teus pensamentos têm que ser necessariamente os de Deus. Eu vou dizer de novo, porque nem todo mundo entendeu essa. Os teus pensamentos têm que ser necessariamente os de Deus. Mas como é que os meus pensamentos podem ser exatamente com os de Deus? Aquilo que mais ocupa a sua mente, aquilo que mais você permite ocupar a sua mente. O que é? Palavra de Deus ou o que acontece lá fora? A palavra de Deus expressa os pensamentos de Deus. Escuta, a palavra de Deus expressa os pensamentos de Deus. Se eu encho a minha mente com a palavra de Deus, logo os meus pensamentos serão de quem? Que bom que alguns abençoados já pegaram aqui. Olha só, preste atenção. A palavra de Deus expressa os pensamentos de Deus. Está todo mundo de acordo? Ok. Se eu encho a minha mente com a palavra de Deus, como é que vai ser os meus pensamentos? De Deus. Então, se os meus pensamentos são os de Deus, aquilo que sai da minha boca vai ser de quem? A palavra que não volta vazia. A palavra que não volta vazia. O que é que Deus pensa a seu respeito? Ele não pensa negativo. Pode procurar, eu já procurei. Mas se você quiser, vai que você ache, né? Eu não achei uma única palavra negativa de Deus a teu respeito na Bíblia. Uma única. Só umazinha. Só uma. Não tem. Deus sempre pensa positivo. Deus sempre pensa o melhor de você. Estou falando de quem nasceu de novo. Eu não estou falando do iníquo, do homem maligno. Estou falando de quem nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você entra para uma categoria onde Deus pensa o melhor a seu respeito e fala o melhor a seu respeito. Então, quando você pensa como Deus pensa, você vai pensar o melhor a teu respeito e você vai falar de Deus o melhor a teu respeito. Você mesmo vai falar, criando aquilo que Deus deseja que aconteça na sua vida. Estão entendendo isso, gente? O simples fato de você estar no centro da vontade de Deus, em relação ao fazer, em relação ao serviço, é bênção e Deus recompensa bem, Ele é um excelente pagador, mas não é suficiente. Você precisa também alinhar os teus pensamentos com os de Deus e falar aquilo que Deus fala. Deus fala sobre falhas, Deus fala sobre fracassos, Deus fala sobre pobreza? Não, Deus só fala sobre riqueza, a abundância. Deus não fica falando sobre falta. Deus só fala dessa forma. Então por que a gente tem que falar de forma diferente? Pastor Bud, ele, uma vez estávamos conversando, e ele me disse uma coisa: aquilo que você falar na sua igreja será o que vai acontecer. Se você só falar de doença, se prepara, porque vai ser uma epidemia dentro da igreja. Se você só falar sobre pobreza, vai ser exatamente isso. Agora, se você falar sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre abundância, sobre cura, sobre saúde, sobre santidade, dessas coisas, é exatamente isso que você terá da sua congregação.
Cadê? Onde é que está uma câmera aqui? Everton, dá um zoom aqui, manda para mim aqui. Vou fazer o corte agora, já que nem todos os ministros estão aqui, fazer um corte para depois eu colocar lá no grupo de ministros. Deu? Atenção, ministros abençoados do Senhor, eu amo vocês. E eu tenho certeza absoluta no meu coração que Deus também aprova vocês ao ver vocês se afadigarem na palavra e no ensino, para trazer ao povo forte do Senhor a palavra que liberta e faz prosperar. Mas presta bem atenção no que eu quero te dizer agora. Como seu líder, como pastor sênior desta igreja, eu vou te dizer, eu não quero que você pregue sobre pobreza aqui nessa igreja. Não quero que você pregue sobre fracasso. Não quero que você pregue sobre falta. Fale o que Deus fala, abundância, riqueza, prosperidade, porque eu quero ver o meu povo crescendo em todas as áreas da vida. Amém. Amo vocês. Vamos lá, continuando, pronto, está feito o corte, mais tarde vai estar lá Bom, enfim, vamos lá. Então, observe uma coisa, a palavra de Deus, quando ele fala, no momento que se fala a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, como o próprio versículo diz, antes faz o que traz prazer a Deus. E a Bíblia diz claramente que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Davi diz, glorificado seja, acho que é Davi, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Se ele se compraz na prosperidade dos filhos, então, dos servos, imagina dos filhos. Aí não dá gargalhada. Aí, faça Deus sorrir, prospere. Vou dizer de novo, faça Deus sorrir, prospere. Prospere, prospere, prospere. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. Mas a gente está falando outra coisa. Fala e veja acontecer. Então, já estou entrando na mensagem de hoje à noite, gente. Hoje à noite a gente vai falar sobre essa área de prosperidade, sementes e prosperidade. Mas o que eu quero trazer, o ponto que eu quero trazer para você é: você muda aquilo que você está vendo com aquilo que sair dos seus lábios. Abre, por favor, um versículo bem conhecido, Provérbios capítulo 18. Provérbios 18. Uma coisa importante que eu preciso dizer, eu já falei isso aqui muitas vezes e vou falar de novo, de novo e de novo. Deixa eu te dizer uma verdade. A fé não nega aquilo que você está vendo. Estão entendendo isso? A fé não nega o que você está vendo. Se a sua geladeira está vazia, não fica espalhando, está lotada, nossa, não consigo nem fechar a porta, de tanto cheio que está. Não, ela está vazia, uai. Se tu está devendo a alguém, estou devendo. Não, estou devendo a ninguém, estou zerado. Não, meu irmão, se tu está devendo, tu está devendo. Fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Chamar as coisas que são como se não fossem é mentira. E mentir é pecado. Estão entendendo até aqui, gente? Não, tá. Agora, a fé, ela contrapõe aquilo que você vê, se o que você vê não está de acordo com o que a Bíblia diz. Vocês entenderam? A fé contrapõe aquilo que você vê, se o que você vê não está de acordo com o que a Bíblia diz. A geladeira, vamos lá, o exemplo da geladeira. A geladeira está lá, só tem água e cebola, né? Porque cebola nunca falta. Mas a água e a cebola está lá, certo? Tem lá, água e esperar a cebola. O que é que você faz? Nossa, vou disparar para todo mundo que minha geladeira está cheia, que ela vai encher. Não. Você vai, coloca a mão lá dentro. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Geladeira, você agora está vazia, mas logo, logo você vai estar enchendo, porque o meu Deus que supre minhas necessidades, Ele é minha fonte, é Ele que vai trazer para mim, e isso aqui vai estar cheia, de ponta a ponta. Mas eu vou falar isso para quem, pastor? Para a geladeira. Falar para a geladeira? Ô pastor, se alguém ver, vai dizer que eu estou doido. É só fazer na hora que ninguém estiver te vendo, para tu não ser chamado de doido. Faz sozinho. A não ser que tenha alguém de fé. Agora, se tiver gente de fé com você, capricha, porque ele vai entrar junto também. É isso mesmo.
Gente, o nosso Senhor falou com o vento, falou com a árvore, ele falou com a árvore, ele falou com a árvore, quando aquela figueira mostrou para ele que não tinha fruto. Eu gosto de um ministro, não me lembro qual foi o ministro, foi um que eu estava ouvindo, que ele diz uma coisa interessante. Ele diz uma coisa interessante. Calma aí, porque ela já está querendo se levantar. Calma aí, tem um culto ainda. Espera aí, mulher. Não, ela vai sair correndo. Vamos lá. Olha só. Logo, vocês vão ver. Olha só, presta atenção. Amém, amém. Olha para cá, presta atenção. Jesus, ele viu de longe uma figueira. E como a figueira tinha muitas folhas, ele foi ver se tinha fruto. Por quê? Porque mesmo não sendo o tempo do fruto, que é o figo da figueira, mesmo não sendo, contudo a figueira com muitas folhas significava que tinha muito fruto. Sem folha, sem fruto. Tá certo? Como ele viu que tinha muitas folhas, chegou lá e disse, pronto, tem fruto. Mesmo não sendo o tempo do fruto. Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele encontrou uma aberração da natureza. O quê? A figueira só tinha folhas, não tinha fruto. Esse ministro falou, e eu gostei disso que ele falou, ele disse que naquele momento Jesus estava com fome. E quando ele chegou para a figueira respondeu para ele, não tem fruto. Foi isso. Mostrou ele falando dessa forma, respondeu para ele, não tem fruto. Aí Jesus olha, vê aquela aberração da natureza, e diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti. A figueira secou. Ele falou para a figueira. E é interessante, e a gente vai ver mais na frente sobre isso, ainda hoje, se der tempo, a gente vai falar sobre isso. É interessante que quando os discípulos voltaram, quando eles voltaram no outro dia, viram que a figueira secou. Mas Jesus em nenhum momento disse, olha gente, está vendo aí, eu falei para a figueira, aí, sequinha. Não, porque para ele era perfeitamente normal ele falar e as coisas acontecerem. Assim como deveria ser para a gente também. 2 améns. Para a gente também deveria ser, falar e as coisas acontecerem, normal. Tá, tudo bem. E, olha, eu falei e as coisas vão acontecer. Tá. Grande coisa, e aí? Não fala que vai acontecer mesmo? Aí os discípulos que disseram, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou, Aí no versículo 22 do capítulo 11 de Marcos diz, tende fé em Deus. Só que Jesus não orou, não falou com Deus, não disse nada a Deus, ele falou, foi para a figueira. Então, quando você olha a tradução, realmente deveria ser, tende a fé que Deus tem, ou a fé do tipo de Deus, de falar e as coisas acontecerem. Era isso que está falando. Então, se Jesus falou para uma figueira, falou para um vento certa vez, falou para tantas outras coisas, e as coisas aconteceram, preste bem atenção nisso agora que eu vou te dizer, por que você não pode falar para uma geladeira e mandar ela encher? Sabe o que é que eu já fiz? Calma que daqui a pouco eu falo de Provérbio 18, daqui a pouco. Sabe o que é que eu já fiz? Eu tinha até esquecido, né, gente? Provérbio 18. Sabe o que é que eu já fiz, Kelly? Estava lá com um monte, eu estava com aquela unção dobrada. O que é a unção dobrada, para o pessoal que não sabe? Você está com uma conta atrasada e outra mais atrasada ainda. Eu apelidei de ir com unção dobrada, eu estava desse jeito. É claro que só eu tive isso nessa igreja, né? Ninguém mais. Então, é claro, né? Aí eu estava lá com a unção dobrada, um monte de papel, tudo atrasado. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei a mão em cima daqueles papéis e olhei para os papéis e disse, sejam pagos em nome de Jesus. O senhor tinha quanto no banco, pastor? 0,140. Estava zerado. Não estava negativo, estava zerado. O negativo foi depois, na outra semana ficou negativo. Mas eu falei para os papéis. Digo, para os papéis, pastor. E quem fala com papel? Ei, Jesus falou com uma árvore. E papel vem da árvore, então está valendo. E o que aconteceu, pastor? Piorou, gente. Eu fiquei com o nome negativo. A conta negativa. Mas eu continuei. Sejam pagos. Estão sendo pagos. Chega alguém, pastor, como é que está a situação? Rapaz, estou crescendo.
estou prosperando, estou avançando. E pronto. E o que aconteceu? 33 dias depois, não tinha mais nada, estava tudo pago. E a conta estava no positivo. Porque simplesmente, e pastor, o senhor orou? Não. Foi o que o senhor fez? Fala aí. Olha, preste atenção. Você não sabe o poder que você tem quando abre essa boca. Se todo mundo tivesse consciência do tremendo poder que nós temos ao abrir a nossa boca, a gente pensaria 2 vezes antes de falar certas coisas. Porque quando você fala o negativo, vem o negativo. Do mesmo jeito que você tem capacidade de criar coisas positivas, você também tem capacidade de criar coisas negativas. O que é que você tem falado? O que é que você tem dito? Você tem falado aquilo que você está vendo? Ou você tem falado aquilo que você quer ver? Alguém na internet está precisando ver isso, eu estou falando. Ao invés de falar aquilo que você está vendo, você não já está vendo, para que falar? Fale o que você quer ver. Quando você fala aquilo que você quer ver, o poder de Deus vai pegar junto, e essa palavra não voltará vazia, porque é o que a palavra de Deus diz. Toda a minha família salva em nome de Jesus, toda a minha família curada em nome de Jesus, toda a minha família liberta em nome de Jesus. Mas pastor, só tem eu de crente, pastor, na minha casa. E quando eu comecei a falar, a coisa piorou, ficou 3 pessoas sem falar comigo, por besteira. Não importa, não interessa, continua falando. Aquilo que você está vendo irá mudar com as palavras que saírem da sua boca. Eu e minha família servindo ao Senhor, eu e minha família servindo ao Senhor, eu e minha família servindo ao Senhor. Vem para a igreja, tem umas cadeiras vazias, pronto, está reservado para a minha família, tudo ali, meu pai, minha mãe, meu sogro vai sentar ali, está reservado. Fale o que você quer ver. Vou dizer de novo, fale o que você quer, aleluia. O que você vê, vale aquilo que você quer ver, fale. E depois você verá o que vai acontecer. Veja acontecer aquilo que você fala. Mas você tem que mudar. Estão entendendo isso, gente? Tem que mudar aquilo que você fala, se você deseja que aconteça mudanças na sua vida. Agora sim, Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder não é no poder de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Algumas versões diz, o que bem utiliza, come do seu fruto. Muitas vezes, pessoas vêm falar comigo acerca de determinadas situações, e conforme o Espírito Santo fala comigo, eu vou transmitindo. Mas algumas vezes, enquanto elas estão falando, antes mesmo de terminar, o Espírito Santo diz, presta atenção no que ela está falando. Preste atenção no que fala. Gente, é só negativo. Negativo, 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 negativo. De novo, você não vai negar o que está acontecendo, mas você precisa falar de acordo com a palavra de Deus acerca daquilo que está acontecendo. Vocês entenderam isso? Falar de acordo com a palavra de Deus aquilo que está acontecendo. Em um tempo, Jesus disse, Lázaro está morto. Foi o que ele disse, e estava. Depois ele foi lá, Lázaro, vem para fora. Ele falou a palavra. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio, estava vivo. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? A grande verdade é, nós muitas vezes não desfrutamos do que Deus nos dá, é por causa daquilo que a nossa boca tem falado. E muitas vezes você tem fé, só que você não está falando, mesmo com fé. Você crê, mas você não está falando. Só crer sem falar é insuficiente.
É preciso crer e falar, crer e falar, crer e falar, o tempo todo. Pessoas que, eu estava conversando com o apóstolo Sérgio Pessoa, o meu primo, e a gente estava conversando um outro dia, e ele me falando acerca desses grandes homens de Deus, essas pessoas que nós vemos como eles prosperam, como crescem. E eles enfrentam dificuldades tremendas, gente, maior do que você pensar aí. É sério, tem coisa lá que é muito sério que eles enfrentam. Mas ele disse, rapaz, eles tiram um tempo para ficar 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia, só falando a palavra. De 8 a 10 horas. Aí o cara, nossa, mas o ministério desse homem é muito bem sucedido. O homem tem 3 aviões, o homem tem isso, tem aquilo outro. Vai atrás para ver o que ele está falando. Vá lá para ver, irmãos, tudo tem isso, tem um ponto que muitas vezes a gente não sabe. Irmãos, Deus tem reservado o melhor para você. Eu vou dizer de novo, Deus tem reservado o melhor para você. Vou repetir, Deus tem reservado, aleluia, Deus tem reservado o melhor para a sua vida, para você desfrutar. O melhor está diante de você. Não existe um único dia da sua vida comparado ao que está para acontecer nos próximos dias na sua vida. Fale o que a Bíblia diz. Fale o que a palavra de Deus diz. Todos os teus dias, os melhores dias da sua vida até agora, vão ser simples como um borrão frente ao que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Fale o que Deus diz, diga o que Deus diz, fale o que Deus diz. A palavra de Deus diz que eu sou curado, então eu sou curado. Ah, mas o médico disse que eu só tenho 3 dias. A Bíblia diz que eu sou curado. A sua conta bancária está negativa. A palavra, ele supre cada um nas minhas necessidades, não segundo o que eu ganho, mas segundo as suas riquezas em glória. A palavra, mas a conta está negativa. Tá, mas a verdade, ele supre minhas necessidades. Aí você escolhe. Detalhe, aquilo que você escolher aqui, vai afetar isso aqui. Tem outra coisa. Eu posso falar muita coisa a seu respeito, e é bênção. Posso falar várias coisas a seu respeito. Mas o que vai acontecer na sua vida não é o que eu falo. É o que você fala. Vou dizer de novo. O que vai acontecer na sua vida é o que você fala. Se você fala a palavra, o que a Bíblia diz será assim. Amém, queridos? Vamos em frente. Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 35, 12, 35 de Mateus. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Preste atenção nisso. Uma vez, Jesus disse o seguinte, ele disse, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, você escolhe o que vai ser primordial na sua vida. Se é a coisa boa ou se é a coisa ruim. Se é o que a palavra de Deus diz ou se é o que o diabo diz. Por quê? Porque aquilo que você escolher como seu tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. Então, aqui ele diz, o homem bom tira boas coisas. De onde? De dentro dele. Porque está dentro. Quando você enche a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, o que vai sair da sua boca? Quando você enche o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus, o que é que vai sair da sua boca? Que fará o que traz prazer, não volta vazia. Mas, se você só enche o seu coração e a sua mente com aquilo que é mentira, ou mesmo com aquilo que a palavra de Deus é contrária, o que é que vai sair da sua boca, querido? Palavra negativa, palavra contrária, não vai sair a palavra de Deus. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Estava
ouvindo uma certa ministração e troquei na hora do canal do YouTube, na hora. E era uma ministração de um pastor abençoado, um homem muito benquisto, muito famoso. E eu estava ouvindo. E ele falando, ele estava ministrando, e ele dizendo, porque, gente, a prosperidade não é para todos. O quê? Não, muitas vezes Deus não quer que você prospere. Aí eu digo, mudando de canal. Por quê? Porque eu não queria que aquela palavra negativa chegasse aqui. Mas, pastor, o senhor pode simplesmente discordar e continuar. Uma palavra dita é igual a uma seta enviada, meu irmão. Ela vai. Aí depois você fica querendo combater os pensamentos contrários que vêm na sua mente, porque você também encheu a sua mente com aquele tipo de coisa. Se a área da sua vida, preste bem atenção nisso, se a área na sua vida onde você está precisando de suprimento, precisando de ajuda, precisando do mover de Deus, precisando de uma operação de Deus na sua vida, está, digamos assim, carente, você tem que buscar na palavra o que ela diz a respeito antes de orar. Mas aí a pessoa está lá, eu vou falar sobre isso porque Deus me chamou para falar sobre isso. A pessoa está lá devendo a duas pessoas, né? Deus e o mundo. Não tem ninguém devendo para ele, ao contrário, é ele que deve para todo mundo. Tá certo? Aí ele vai, procura ministrações, aí está lá, cuidado na riqueza. A riqueza te desvia. Observa isso. O que é que vai acontecer com ele? Vai piorar. Porque é o que ele está ouvindo. Ele está enchendo o seu coração de coisas ruins. De coisas que não estão de acordo com a palavra. Não, gente. Você tem que procurar textos na palavra, ministrações poderosas na palavra, que falem o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Aí a tua fé cresce. Por quê? Porque muitas vezes, escuta bem, a mesma forma, é o mesmo jeito. A fé vem pelo ouvir. Do mesmo jeito que a incredulidade também vem pelo ouvir. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de pessoas que eu já ouvi falando, pessoas que tinham feito escola de ministros. Fez escola de ministros, Carlene, e falando negativo. Eu digo, sério? Que igreja esse homem está indo? Que palavra ele está ouvindo? O que está acontecendo? Aí depois se queixa, rapaz, o negócio está sério, Jesus. Olha, a coisa está séria. Tá sério mesmo pelo que tu está falando? Tá mesmo. Vocês entenderam, gente? Olha só uma coisa, presta bem atenção nisso. Quanto mais, aquilo que mais você pensa, é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. Aquilo que mais você falar é o que você vai viver. Uma vez, o Senhor falou comigo, e ele me chamou, você é um pastor de milionários. E eu sou, e eu tenho chamado isso, eu tenho declarado isso, eu tenho falado isso, e eu quero que os meus ministros falem a mesma coisa. Milionários, ricos, prósperos, abençoados. Sim, glória a Deus pelo céu. Glória a Deus pelo céu. Glória a Deus porque um dia, como eu queria que fosse hoje. Eu queria demais que fosse hoje, meu Deus, dia 7 de setembro, olha só, arrebatamento, top demais, gente, não ia ficar ninguém aqui na igreja, todo mundo, e os carros, ficava para o anticristo aí, tudinho, pode usar, celular, pode ficar à vontade, não precisa mesmo, mas olha só, e para os crentes ficar, né, também, os crentes não vão ficar, os outros ficar, exato, mas eu gostaria demais, glória a Deus, a gente vai para o céu, mas no caminho para o céu, Deus não quer que você fique detestando a viagem. Está entendendo? Doido para Jesus voltar. Mas não é Jesus voltar, é ele sair daqui. Porque não aguenta, meu Deus do céu. Acaba, pelo amor de Deus. Boa, ótimo. Vocês estão entendendo isso, gente? Por quê? Que não aguenta. Deixa eu dizer uma verdade aqui para tu. Quem já nasceu de novo? Faz assim, levanta a mão e diga, eu já nasci de novo.
Deus não te chamou para ser um pagador de boleto. Deus te chamou para pagar os boletos, é claro que você não vai atrasar, vai deixar de pagar, tem que pagar, tá? Se você é crente, crente paga as contas dele. Tá certo? Mas Deus te chamou para enriquecer, que é para enriquecer os outros. Você só pode abençoar os outros com aquilo que você tem. Então Deus tem te abençoado dessa forma, e Deus quer que você viva nessa terra assim. Eu já ouvi ministração, eita que é hoje. Ainda vou ler aqui o restante do versículo. Eu já ouvi ministração do seguinte: você nasceu de novo, pronto. Agora você vai vivendo, né? Aqui você é pobre, né? Não tem nada, zero, né? Mora ali debaixo da ponte, tá bom? Eu estou dizendo que eu já ouvi. Mas lá no céu tem uma casa para você. A vila dos crentes está tudo no céu. E por que não uma casa aqui? Não, porque Deus não quer, vai que a riqueza te desvie. Irmão, se riqueza desviasse você, era uma dinheirama desgraçada do inferno na tua vida. Meu amigo, Satanás vai fazer de tudo para tu estar com muito dinheiro, para te manter desviado? Oxe, ele faz qualquer negócio. Não, meu irmão, quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Mais uma palavra, lá vai de novo. Deus dá semente ao que semeia. Semeador. Se você está passando por problemas difíceis, situações financeiras difíceis, o Senhor diz: plante. Agora, plante. Nem tudo que chegou na sua vida é para você comer. Tem coisas que Ele manda plantar. Maiores informações sobre plantação, mamão e tal, pastor Frank, ele conhece tudo dessa área, plantando e tal. Vamos lá, vamos em frente. Eu não gosto dessa palavra. Você se converta que vai gostar. Versículo 38 do capítulo 17 de Mateus. Mas eu vos digo que de toda palavra, aqui diz ociosa, Mateus 12, 36. Isso, 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra, nessa versão diz ociosa. Eu gosto da outra versão que diz frívola. E quando você fala de frívola, se está falando evitando aquilo que deveria ser realizado. Palavra frívola, palavra ociosa. Aí continua. Cadê? Onde é que eu estou, Jesus? Voltando lá. Diz que os homens disseram: hão de dar conta no dia do juízo. Por que juízo está caindo em cima de pessoas? Por causa do que fala. Algumas vezes é por causa do que fala. Desobediência vem juízo, tá? Quando você quebra um princípio, o mesmo princípio que você obedece vai te exaltar, vai te honrar. Mas o princípio que você quebrar, vai te quebrar. É o mesmo. Continua. Porque, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado, mas também tem uma coisa: por tuas palavras serás condenado. Está vendo que é o que você fala? Se você não estiver crendo em algo, não fale. Vou dizer de novo: se alguma vez na sua vida você não estiver crendo em alguma coisa, não fale. Fecha a boca. Por quê? Porque aquele pensamento vai passar, tal, aí tu pode mudar. Vai com... Não, rapaz, não estou com fé suficiente para dizer, eu vou ouvir a palavra, não vou falar isso não. Vou ouvir a palavra, vou ver o que é que ela diz e vou falar e vai acontecer. De fé em fé eu vou. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, agora sim, para a gente fechar, né? Eu acho. Marcos capítulo 11. Super conhecido. 11, versículo 23. Aleluia. Esse é conhecido demais. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Alô, deixa o versículo aí, olha para mim e preste atenção. Numa aula no Rema em Maceió, lá em Maceió, estava ensinando lá. Numa das aulas, aí eu ministrei sobre isso aí, que estava dando fundamentos da fé. Aí eu ministrei em cima disso aí.
Aí, no final da matéria, uma irmã me procurou com cara de choro, disse: pastor, eu falei a palavra. Eu falei durante todos esses dias a palavra. E o que aconteceu? A situação piorou. A coisa cresceu, olha, tá pior. Eu levei ele para esse versículo aqui, esse. Se alguém disser a este monte: isso, pastor, isso mesmo, te lança no mar, isso mesmo, irmão, é claro que iria piorar. Olha só a palavra, ao monte, ergue-te. Não é que o monte cresceu, ele está se erguendo para ir embora. Não é que está piorando, está melhorando. Para que o sol venha e ilumine tudo, tem que ter uma noite antes. Supre necessidades. Se você não tem necessidade, para que o suprimento? Então vem a necessidade para que Deus possa suprir com abundância. Ei, supre, aleluia, obrigado, Pai. Supre necessidades. Por quê? Tem a necessidade, ué. Se não, para quê? Não tem necessidade, vai suprir o quê? Mas a necessidade existe. Ela pode vir justamente para demonstrar o poder de Deus na sua vida, na área da provisão. Então, não se desespere pela necessidade. Não se desespere pela falta. Não fique preocupado com a falta. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem é Cristo Jesus? Ele é a palavra. Então, dentro da palavra, ela será suprida. A palavra que sai da sua boca. Sim, mas vamos continuar aqui, então. Porque, na verdade, vos digo o quê? Qualquer que disser, se alguém disser, qualquer pessoa, tem alguém aqui? Amém. Então, diga: se eu disser. Se eu disser. Isso, se eu disser. Se eu disser. Pronto. Qualquer pessoa, irmãos, é qualquer um. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Crê que se fará. Primeiro você crê, mas não para em crer. É preciso falar. Você vai se levantar agora e vai procurar duas pessoas aí. Duas pessoas aí. Procure duas pessoas. Não é a que está do seu lado, não. Outra pessoa. Tá certo? Aqui outra pessoa não precisa nem levantar. Não, quero que você levante. Procure duas pessoas e fale duas coisas para cada uma positiva. Vamos lá? Começa? Levanta. Procura aí duas pessoas. Você vai falar para cada um algo positivo. Vai. O Senhor está suprindo suas necessidades. A cura está se manifestando no seu corpo. A vida de Deus está em você. O Senhor te fará prosperar. O Senhor te fará prosperar. O Senhor está te enriquecendo. Todas as tuas contas pagas, muito dinheiro sobrando. Todas as tuas contas pagas, muito dinheiro sobrando. Salvação na tua família. Libertação na tua família. Toda a tua família salva. Toda a tua família salva. A saúde estará habitando na sua casa. A saúde está habitando na sua vida. Vamos lá, gente, vamos lá. A saúde está habitando na sua casa. A saúde está habitando na sua vida. O Senhor está te acrescentando cada vez mais. Todas as áreas da tua vida sendo supridas em nome de Jesus. A bênção de Deus sendo derramada na sua vida em nome de Jesus. Os melhores dias da sua vida estão diante de você. Diz isso: os melhores dias da sua vida. Para quem está do seu lado, vamos lá. Os melhores dias da sua vida estão diante de você. Diante de você. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar. Olha só. Crê que se fará o que diz. Você crê naquilo que você ouviu agora? Vamos lá. Você crê naquilo que você ouviu agora?
Então vai acontecer nos próximos dias, vai acontecer, porque tudo Deus nos deu por sua graça e nós recebemos pela fé. Nós recebemos pela fé. Tudo. Vamos lá. Abre, por favor. Eu pensei que tinha terminado, né? Está vendo aí? Vamos lá. Efésios, capítulo 1. Aleluia! Antes que a necessidade chegasse à tua porta, a provisão já tinha chegado. Por quê? Porque Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Você nem sempre sabe, mas Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, antes disso, Ele já providenciou. Ô pastor, e aí ele fica esperando o quê? Nada. Deus... Tudo bem, já entregou, já deu, Ele já fez, já está em você. E o que precisa fazer? Receber. É aí que começa a coisa. Porque algumas pessoas acreditam, pastor, que elas têm que ser muito santa para poder desfrutar do que Deus deu. Ei, não existe gente mais santa, existe gente santa e pessoas que não são santas. É como a justiça de Deus. Não existe pessoas mais justas que as outras. Eu tenho 50, vou dizer por mim, eu tenho 58 anos, eu sou tão justo, tão santo, quanto os irmãos que nasceram de novo um dia desse. Mesma coisa. Vocês entenderam? Agora, existem gente com fé maior e gente com fé menor. Aí é outra coisa. Aí é outro assunto, é uma coisa, outra coisa, né? Pronto, essa é outra coisa, tá certo? Quanto maior for a sua fé, mais você recebe o que Deus te dá. Sabe, lá em casa tem uma caixa de água, caixa d'água bem grande lá. Se na minha casa só tiver uma torneira, eu vou ficar limitado àquela torneira. Tá certo? Só isso. Mas a água está disponível para a casa inteira, mas só tem uma torneira. Mas se eu vou abrindo torneiras, 50 torneiras, eu vou ter mais água. Está entendendo, gente? É a mesma coisa em relação à fé. A fé é a torneira. A fé é a torneira que recebe da grande provisão de Deus na sua vida. Quanto maior o número de torneira, e é mais rápido também. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Aleluia. Obrigado, papai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um qual vai nos abençoar um dia, se a gente for fiel. Não? Desculpa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar um dia, quando a gente chegar no céu. Não? Mas por que muita gente acredita nisso? Vocês olham no Novo Testamento, vocês não encontram a expressão Deus vai te abençoar. No Novo Testamento tem não. Tem não. Você faz isso e aí Deus te abençoa. Não tem isso na Bíblia. Faz o sacrifício para Deus te abençoar. Meu irmão, o sacrifício para Deus te abençoar foi Jesus quem fez. E Ele já abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga para quem está na frente de você, atrás de você, ao lado de você, do outro lado, diga, você já foi abençoado. Vamos lá, atrás de você, na frente de você. Repete comigo, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, pode o inferno se levantar, eu já sou abençoado. E não há, meu irmão, não há nada que o diabo possa fazer com relação a isso. Esse é o fato. O fato é que você já foi abençoado. Isso é um fato. Essa é a realidade. Pastor, tudo bem, ótimo, mas não é isso que eu estou vendo, não. Eu fui abençoado, mas, Thalys, fui abençoado, mas
eu não estou vendo essa bênção se manifestando assim, não. É porque a bênção, ela já foi dada a você, mas ela se manifesta de acordo com o que você fala, crê e fala. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aquele jovem, agora nem lembro onde foi, chegou para mim e disse, pastor, ali está, mas ali está falando de bênção espiritual. E o que é que você entende com bênção espiritual? Ele disse, batismo Espírito Santo, bênção espiritual. Salvação, bênção espiritual. Eu digo, é mesmo. Cura. Eu disse, não, agora aí já é física. Tá. Eu digo, aí eu expliquei para ele uma coisa. Quando você trocar de carro, que eu sei que você vai trocar de carro até o final do ano, quando você trocar de carro, que o carro chegar, saiba que aquele carro é uma bênção, é ou não é? Mas, na verdade, ele é resultado dessa bênção. Deus, ele derramou bênção espiritual. Por quê? Porque Deus é um espírito, meu irmão, então tudo que vem de Deus é espiritual. Amém. Então, Deus, ele já derramou a bênção. O resultado disso é tua família salva, é você ser liberto, é batismo Espírito Santo, mas também é troca de carro, é casa própria, é cura, é saúde, é abundância em todas as áreas. É o resultado do que Deus nos deu. E por que nos lugares celestiais? Porque é lá que tu está sentado. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que é que vai acontecer? Interessante é que essa palavra abençoou, no grego, diz, nos fez prosperar com toda sorte de bênçãos. Nos fez prosperar com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Está falando de posicionamento. Quando você nasce de novo, enquanto você não nasce de novo, não acontece não. Mas quando você nasce de novo, você fica assentado juntamente com Cristo, aí nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, ok? Quando você está posicionado, sentado nos lugares celestiais, você desfruta da bênção que Deus te deu. Amém, queridos? Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta manhã, neste primeiro culto. Tenha cuidado com aquilo que você fala, porque de acordo com o que você fala, escute bem, de acordo com o que você fala, é uma questão de vida ou morte, de bênção ou de maldição, de cura ou de você não ser curado, de prosperidade ou de fracasso, de riqueza ou de pobreza. É de acordo com o que você fala, de acordo com o que você crê e fala. Amém, queridos? Amém.